Olá, amigos, vocês estão no canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes, hoje é domingo, 5 de maio de 2019. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre a ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros e aos diversos canais que têm acompanhado o Alienates e o Alien Live desde o começo. Obrigado a você que está no chat, ou chegou depois. Deixe suas perguntas nos comentários depois da live. De tempos em tempos, o convidado, sempre que possível, voltará para responder. Este canal possui moderadores que podem auxiliá-los quanto às listas do canal e a agenda das próximas lives. Hoje nós estamos aqui com o Deepak e vamos falar sobre o efeito Mandela. Boa noite, Deepak. Boa noite, Clecito, meu amigo. Como estás? Tudo tranquilo. Certo? Tudo beleza? Graças a Deus, tudo bem. Tá mais calmo hoje? Tô tranquilo, tô tranquilo. Não fica nervoso, não fica nervoso, porque, fica nervoso e curta a vida. Com certeza. Então tá bom, né? Ai, deixa eu ver aqui. O pessoal tá chegando, né? Legal. Você tem algum recado para passar, alguma coisa para falar? Fica à vontade. Bom, só vou dar um olá para o pessoal que está chegando, né? O pessoal. Temos aqui André e Simone, Grace Medeiros, Nod Castro, Nod está sempre com a gente aí. Regina, Apocalipse, Michel Martins, Alial, Oliver, obrigado pela presença de cada um de vocês. Fique à vontade, Deepak, para explanar o tema, depois a gente retorna aí com mais informações. Fique à vontade. Fala com a turma aqui, deixa eu ver aqui a turma que está aqui, né? André e Simone Perini. Muito bem. Grace Medeiros, o Nodi, Regina, Apocalipse, Michel Martins, Alial, isso mesmo, né? Muito bem. Eric Guzmão, o Monkey. Vamos lá, boa noite para vocês, meus queridos, todos sejam bem-vindos. Vamos, então, conversar um pouquinho, né, sobre esses assuntos tão interessantes e ampliar um pouquinho a nossa consciência. Não respondam, por favor, não respondam, mas apenas pensem no assunto, né? A Terra é redonda ou a Terra é plana? Não respondam, apenas pensem no assunto, se é que você nunca pensou no assunto, né? Então pense agora, a Terra é redonda ou ela é plana? Ok, muito bem. Dito isto, vamos passar aqui para a nossa parte que nos interessa. Essa live está sendo baseada no meu livro, Simulacrum. A realidade é uma ilusão, que está disponível, né, à venda no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Você vai encontrar lá o meu livro, né, Simulacrum, a realidade é uma ilusão. Então, está baseado nisso. Ok. Gente, é o seguinte. Ok. Vamos começar aqui. Vamos ter uma conversa e, à medida que eu for lendo essa narrativa aqui para vocês, eu gostaria que vocês fossem imaginando, né, a situação. Né? Quem quiser, por exemplo, fechar o olho, né, e enquanto eu leio a narrativa, você vai imaginando, se colocando dentro dessa situação, vai ser uma experiência interessante, eu garanto. Então, vamos lá. Né? A realidade é uma ilusão. Eles dizem, a ignorância é uma bênção. Pela primeira vez na minha vida, eu aceito isso. Eu queria nunca ter descoberto a terrível verdade. Eu sei agora, uma vez que descobrirem, tentarão me silenciar. É por isso que eu tenho que escrever tudo isto para você nesta carta. Você é o único a quem eu posso dizer isto. O único que poderia possivelmente compreender. Boa sorte, meu amigo. Renan Fuller assina a carta. Você entra no seu escritório, em um lugar especialmente separado para o tal nas dependências da sua casa.
está escrevendo uma carta agora, usando óculos e possui uma bela caneta tinteiro, né? Uma bela caneta tinteiro, pistão de cor preta, com a qual desenha cuidadosamente as letras sobre o papel. De repente, o desejo de tomar uma deliciosa xícara de café surge e se torna irresistível. Você se levanta e vai até o outro ambiente. Enquanto caminha em direção à cozinha, ao passar pela sala, você nota, através da vidraça, cujas cortinas estão semiabertas, a abundante chuva que cai do lado de fora da casa. Você chega à cozinha e prepara o seu delicioso café, despejando-o em uma xícara preferida, e pega o guardanapo, e quando retorna, trazendo em sua mão esquerda a fumegante xícara, cheia com um delicioso café que coou, pretende retomar a escrita da carta. Você puxa a cadeira e se senta sobre ela, à frente da escrivania, e coloca sobre o guardanapo, ao lado da carta que estava escrevendo, e sobre ele a xícara cheia com o café, e é aí que você nota que a caneta não está mais em sua mão. Então começa a procurá-la. Após alguns minutos, começa a ficar pensativo, pois tinha certeza de que você a segurava em sua mão momentos antes de se dirigir à cozinha e preparar o seu café. Uma sensação desconfortante se instala no seu interior, como se a caneta houvesse simplesmente desaparecido, mudado de dimensão. Você desiste de terminar a carta, pois não consegue se imaginar escrevendo-a sem a sua caneta tinteiro preferida. Dias se passam e você não consegue se lembrar onde está a caneta. Durante minutos, nestes vários dias, sua mente se ocupa com este problema, até que, em uma noite, você tem um sonho. Neste sonho, vê que a caneta tinteiro está em uma caixa colocada em cima do guarda-roupas. Você desperta do sonho e tem uma esquisita sensação. Mas, no fundo, tem também uma certeza de que a caneta está mesmo na caixa, em cima do guarda-roupas. Então, se levanta, sobe no velho e bom banquinho da penteadeira, pega a caixa, desejando que isto não seja verdade. E, ao abri-la, surpreso, encontra dentro dela a caneta que procurou durante muitos dias. A relevância dessa experiência. A maioria das pessoas passa por experiências semelhantes a esta, não especificamente com uma caneta, mas com outros objetos. A maioria as colocará de lado, simplesmente por preguiça mental, por não querer gastar tempo tentando encontrar uma resposta intrigante para um acontecimento tão fora do comum. Há uma pergunta a ser feita neste caso, dessa experiência, e é esta. Será que fui eu realmente quem pegou a caneta e a pus dentro da caixa em cima do guarda-roupas? A maioria das pessoas daria a seguinte resposta: talvez sim, inconscientemente. O que muitos não estarão percebidos é que inconscientemente quer dizer não estar consciente e, portanto, não ter sido capaz de ter pego a caneta conscientemente, por livre e espontânea vontade, e tê-la posto dentro da caixa em cima do guarda-roupas. Bem, e se eu ou você não fizemos isto, quem foi então? Continue pensando nessa experiência, neste problema da caneta, né? E nessa nossa pergunta intrigante. Porque se eu, conscientemente, por desejo próprio, né, não coloquei a caneta dentro da caixa em cima do guarda-roupas, quem foi então que fez isso? Muito bem.
O mundo é muito mais intrigante, eu posso dizer assim, muito mais sinistro do que imagina a nossa, podemos dizer assim, vã filosofia, utilizando, né, desse tão famoso ditado. Muitos anos atrás, numa entrevista para uma afiliada da Rede Globo, né, quando tocamos no assunto sobre Matrix, eu disse o seguinte, eu afirmei o seguinte: o mundo é uma cortina que oculta o programador. Claro que, evidentemente, quase ninguém entendeu o que eu queria dizer com isso. O mundo é uma cortina que oculta o programador. A palavra para cortina aqui, né, no caso, é massar, é uma palavra hebraica que significa tela. Tá? Muito bem. Lida esta experiência, né? Então vamos passar então para a questão, claro, que envolve, né, essa experiência também, que é o chamado efeito Mandela, que se vocês não ouviram falar no assunto ainda, né, então essa é a primeira vez, isso vai deixar vocês muito intrigados, né? Então eu vou digitar aqui. Para a gente achar o texto. Aqui, ó. Muito bem. O efeito Mandela. Vamos lá. Como eu disse, né, essa live está sendo baseada no meu livro Simulacrum, a realidade é uma ilusão. Muito bem. O efeito Mandela. Eu estive assistindo ao telejornal numa noite de sexta-feira de abril de 1999, quando aquele famoso âncora noticiou a morte daquele espetacular ator de Hollywood, o Kirk Douglas. Fiquei triste. Hoje, agora há pouco, enquanto eu assistia a premiação anual do Oscar, descobri, e confesso, aterrorizado, que o Kirk Douglas está vivo. Eu estou com aquela sensação, novamente, aquele sentimento de que o mundo não é real. Eu estou num universo simulado? Essa experiência aqui, ela é verdadeira, tá, gente? Que eu resolvi usar, né, nesse livro. Uma experiência verdadeira, e agora vocês vão entender, né? Aqui, para esta obra, Simulacrum, né, eu simulei uma personagem que vem do futuro, né, para descrever essas experiências, né, chamada Simon Haas. Né? Então, aqui, Diário de Simon Haas, página 583. O que é o efeito Mandela? É uma teoria em que um grupo de pessoas tiveram uma lembrança similar de um evento do passado, mas, no entanto, ao verificarem, anos depois, descobrem que a realidade está diferente do que lembram. O nome se dá ao caso de uma blogueira chamada Fiona Bloom, que descobriu que, além dela, outras pessoas num evento chamado DragonCon achavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, que inclusive seu funeral tinha sido transmitido na TV e gerado protestos na África do Sul. Porém, muitos anos mais tarde, descobriram que o mesmo estava vivo e tinha sido presidente do país. Outro caso relatado por um blogueiro chamado Riz era de que ele e outras crianças sempre leram os livros de Berenstein Beers como Berenstein Beers. A explicação teórica é de que essas lembranças não estavam erradas, e sim que na realidade, as pessoas passam por outros universos constantemente sem saber, que no caso teriam passado um pouco diferente do que haviam vivido. Prestem bem atenção nisso daqui, vou até ler de novo. Olha, a explicação teórica é de que essas lembranças não estavam erradas, e sim que, na realidade, as pessoas passam por outros universos constantemente sem saber.
que no caso teriam teria um passado um pouco diferente do que haviam vivido. Eu não sei se vocês têm noção de como é a estrutura da nossa alma, né? Muita gente pensa que a alma é uma coisa só. Uma coisa só. Por exemplo, uma centelha de luz que a pessoa recebe e é apenas isso. A maioria das pessoas, eu posso dizer, digamos, 90% das pessoas não sabem que a alma é formada por centelhas. Que essas centelhas, né, vêm de uma multiplicidade de mundos e universos e que tiveram, elas todas, experiências próprias. Então, muitas das experiências que nós assumimos como nossas e que acreditamos serem lembranças também nossas, podem, na verdade, não serem nossas, mas serem lembranças das chamadas centelhas de almas que formam a vestimenta da nossa alma. Assim como nós vestimos o corpo, a alma também possui uma vestimenta. E essa vestimenta da alma, ela é feita por centelhas de almas. Então, essas experiências, né, podem ser lembranças das centelhas de almas que formam a vestimenta da nossa alma. E, de fato, né, nós podemos nunca ter vivido tais experiências. Então, comece a pensar de novo nas duas questões, né? A Terra é plana ou é redonda? E, né, se eu não peguei a caneta, quem foi, então, que pegou a caneta? Pensem nisso, continue pensando nisso. Enquanto isso, nós vamos continuar. Existem momentos em que devemos, em que eventos, né, que devem acontecer, acontecerão. E estes episódios não dependem do seu nível de consciência para compreendê-lo. Tais capítulos foram predeterminados pela alma antes de se projetar para dentro da realidade física e assim também o instante na qual eles deverão acontecer. Essas coisas e o instante não são evitáveis. E mesmo que você salte de dimensão ou consiga perceber o simulacro, terá que enfrentá-los no futuro ou no passado, que serão o seu presente. Em todas as versões, tal instante será um gatilho para a lembrança do que a alma escolheu e programou para si mesma. Então, continuando, vamos a um tema chamado Zikaron Mezuyaf, em hebraico, falsas memórias. Uma falsa memória é um fenômeno psicológico em que uma pessoa se lembra de algo que não aconteceu. Lembra que eu acabei de falar, né? Sobre as centelhas de alma que formam a vestimenta das nossas almas. Olha, o que é dito aqui. A falsa memória é um fenômeno psicológico, ou seja, da mente, né? Em que uma pessoa se lembra de algo que não aconteceu. Crescente corpo de evidências de falsas memórias são criadas sempre que as lembranças são acessadas. Tá? Esse fenômeno ocorre também muito na ufologia, tá? De pessoas que acreditam terem tido a experiência ou uma experiência ufológica de avistamento, né, que na verdade não foi. Né? Ou, como nós dizemos aqui, né, esta experiência de avistamento pode ser, na verdade, uma lembrança de uma das centelhas de almas que formam a vestimenta da nossa alma. Pode ser que eu possa nunca ter tido tal experiência de avistamento nesta vida de um objeto voador não identificado, por exemplo. Ok. A síndrome da memória falsa.
A síndrome da memória falsa reconhece a memória falsa como uma parte predominante da vida, em que afeta a mentalidade da pessoa e a vida cotidiana. A síndrome da memória falsa difere da falsa memória, na medida em que a síndrome é muito influente na orientação da vida de uma pessoa, enquanto a falsa memória pode ocorrer sem este efeito significativo. Às vezes a pessoa tem uma falsa memória, por exemplo, entre aspas, né? Mas isso não afeta o seu cotidiano, porque, na verdade, ela nem dá valor para isso, ou liga, né? Ou dá a devida atenção para o acontecimento, ok? A síndrome entra em vigor porque uma pessoa acredita que a memória influente é verdadeira. No entanto, sua pesquisa é controversa e a síndrome é excluída da identificação como transtorno mental e, portanto, também é excluída do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A falsa memória é uma parte importante da pesquisa psicológica por causa dos laços que ela tem com um grande número de transtornos mentais. Tá? Considerando que a alma pode se vestir em outros kelim, a palavra kelim aqui vem da palavra kli, em hebraico significa vasilha, que é como o corpo é considerado, como um kli, uma vasilha que abriga a luz da alma. Muito bem. Considerando que a alma pode se vestir em outros kelim, habitantes de outros simulacros, e como a alma possui capacidade de memorizar mais ampla que o corpo físico, existiriam mesmo memórias falsas? Não seriam tais lembranças ou fragmentos de recordação faíscas residuais de nossas andanças em outros simulacros? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, né, qual a prece ideal que eu devo recitar, por exemplo, antes de me deitar para dormir. E eu sempre recomendo, por exemplo, o Salmo 121, o Terrilim 121. Por quê? De acordo com os cabalistas, né, o Terrilim 121, o Salmo, né, 121, protege a alma durante as andanças, as projeções astrais que a alma faz ou salta para dentro de outros universos enquanto nós estamos dormindo. Porque, se vocês não sabem, há o chamado portal da meia-noite, pela qual a alma atravessa para ter experiências em outros mundos. E essas experiências são trazidas para a nossa dimensão ilusória, para a nossa projeção, na forma de sonhos. Ok? Muito bem. A consciência, Neshama, pode ser vestida dentro de qualquer receptor ou receptáculo dentro da simulação. É uma questão de sabedoria. Eu poderia saber o que você está fazendo agora na sua casa usando os seus próprios olhos. É uma questão de salto. É uma questão de projeção, né, astral. No caso, então, uma projeção da alma que pode se vestir em outros receptores. Tá? Ok? Muito bem. Até aqui, acredito que vocês estão vivenciando algo que talvez vocês não conhecessem. Eu me lembro claramente, como se fosse ontem, de estar assistindo o Jornal Nacional, quando foi noticiado que o ator Kirk Douglas, não sei quem já assistiu o filme, por exemplo, um filme dele, vou citar um aqui, Spartacus, né, um filme bem antigo, né, o Kirk Douglas é o pai do Michael Douglas, que fez recentemente o Dr. Pym, no Homem-Formiga. E eu lembro, né, do apresentador do âncora dando a notícia que o ator Kirk Douglas tinha falecido.
E anos depois, né, eu estava assistindo o Oscar e teve lá a entrega do chamado Oscar, acho que pelo conjunto da obra, né, que eles chamam, né? E foi, então, premiado o ator Kirk Douglas. E, recentemente, aliás, acho que foi esse ano, inclusive, o Michael Douglas postou no Facebook dele uma foto dele junto com o pai numa cadeira de rodas, comemorando o aniversário de 103 anos do Kirk Douglas. Mas eu tenho esta memória clara de ter assistido o jornal na qual foi noticiado o falecimento do Kirk Douglas. Isso é o efeito Mandela. Agora, a questão é, né, se isto não aconteceu nesta realidade, né, aconteceu certamente numa outra realidade. A questão é que pode ter havido um salto momentâneo da consciência para dentro de outro simulacro, na qual, neste universo, de fato, o ator Kirk Douglas tinha falecido. Ok. Antes de continuar, eu quero ler para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Ok. Acredito que vocês vão visualizar aí. Vocês estão vendo aí o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Tá? Vocês estão vendo aí. O primeiro capítulo do livro do Gênesis, né? Na qual está escrito: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Vou ler novamente ali. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Isso aqui é comumente traduzido como: no princípio criou Elohim. Elohim aqui eles traduziram para Deus, mas de fato é plural, Elohim, se eu fosse traduzir, né? Apesar de que dentro do judaísmo é chamado de plural majéstico, né? Mas se nós fôssemos traduzir Elohim hoje, seria deuses ou divindades, né? Então, no princípio criou Deus, vamos usar essa tradução, os céus, e não há céu, ali está escrito céus no plural, e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Pergunta, terceira pergunta para nós aqui. Quem são estes Elohim? Aliás, a palavra Elohim aqui, vou marcar aqui para vocês verem, né? O nome Elohim, quando lido no sentido inverso, nós dizemos mi-ele, que se traduz quem são estes. Quem são estes? E a pergunta para nós, a terceira aqui, é: quem são os Elohim? Os criadores do universo. Né? Bereshit bara Elohim. No princípio, Elohim criou os céus. Tá? Por exemplo, o Sefer Zohar HaKadosh, né? O livro do Esplendor, menciona até 395 mil céus como um resultado da pergunta: quantos céus são estes? Em outro trecho do Sefer Zohar HaKadosh, diz que cada vez que uma interpretação é produzida sobre essas palavras hebraicas do texto, né, da Torá, um novo céu é criado a cada vez que há uma interpretação. Se esta interpretação é verdadeira, o Sefer Zohar HaKadosh diz, então esse céu é preenchido com verdade. Mas se esta interpretação é falsa, então este céu
é preenchido com falsidade. Então você imagina que dentro destes universos criados constantemente, se falsos ou verdadeiros, né, existem também mundos e criaturas que aparecem dentro destes céus. Ok, continuando então, né, foque então nessa nossa terceira pergunta. Quem são estes Elohim? Vamos continuar então, né, aqui. Vamos novamente escrever aqui, ok? Eu escrevi errado, na verdade. Assim, agora sim. Vamos ver em que página estamos aqui. Ok, página 133. Vamos novamente, né? Vamos de novo para a experiência, né, da caneta. Ok? E a pergunta: se eu ou você não pegamos a caneta, não colocamos ela dentro da caixa, em cima do guarda-roupas, quem foi então que fez isso? Então, como parte da nossa experiência aqui, né, a relevância dessa experiência. Vamos ver de novo, né? A maioria das pessoas passa por experiências semelhantes a esta. A maioria as colocará de lado simplesmente por preguiça mental, por não querer gastar tempo tentando encontrar uma resposta intrigante para um acontecimento tão fora do comum. Né? Há uma pergunta a ser feita neste caso dessa experiência, e esta é: será que fui eu realmente quem pegou a caneta e a pôs dentro da caixa em cima do guarda-roupas? A maioria das pessoas daria a seguinte resposta: talvez sim, conscientemente. O que muitos não estarão percebidos é que inconscientemente quer dizer não estar consciente. Então a pergunta aqui também é: é possível perder a consciência momentaneamente? Os nossos amigos, né, chamam isso de estar momentaneamente no mundo da lua. Você nunca se pegou no mundo da lua? Né? Quando você está entre pessoas e as pessoas estão conversando com você e de repente você está em outro lugar. A sua consciência deu um salto. Você não percebeu, a não ser quando as pessoas começam a chamar pelo seu nome, ou alguém vem e te sacode e diz: ô, onde é que você está, meu? E a sua consciência, então, retorna para este cli, e você, então, se encontra perdido, sem saber, né, aonde, de fato, você estava. Ok. Aqueles que são íntimos da Chokhmat Nestar Torah, né, mais comumente hoje conhecida como Kabbalah, e que não é autoajuda, quero deixar isso bem claro, né? Ainda mais aqueles que são íntimos do Sefer HaYetzirah, o livro da formação, escrito há 4.000 anos no passado pelo patriarca Abraham, conhece o mistério daquilo que Deus disse para Adão: da árvore da penetração do bem e do mal não comerás. Né? Sobre esta esfera, este mundo chamado Da'at, né? Mundo do conhecimento, né? O Sefer Yetzirah diz: o seu fim está ligado ao seu começo, e o seu começo ao seu fim. Muito bem. Aludindo à esfera Malhut, reino, que é o nosso mundo. E este, por sua vez, é um resultado da queda de Da'at, o seu lugar provocada pela desobediência de Adão. Olha, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu ir aqui. Vamos achar aqui. Tree of Life Kabbalah. Ok. Vamos ver uma imagem. Eu creio que esta imagem aqui nos serve.
Vamos abri-la aqui. Ok. Olha, esta é a árvore da vida. Tá? Quando nós falamos, por exemplo, né? Lá nós temos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Elohim criou, né, os céus e a terra. Os céus, né, é esta parte superior da árvore da vida, aqui, que é chamada céus. Esta parte aqui é composta por Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, né? São chamados atributos superiores, né? Também chamados Midot, atributos da consciência, né? E a terra, né, é esta última esfera aqui, chamada Malhut. Em diagramas mais antigos da árvore da vida, né, diagramas com cerca de, digamos aí, 1000 anos, né, esta esfera Malhut não aparece aqui onde ela está, mas acima, junto com as outras esferas. Na verdade, né, essa esfera Malhut ficava aqui, olha, e era chamada Da'at, conhecimento, né, ou chamada árvore da penetração do bem e do mal, ou seja, a dualidade. Né? Porque, de fato, o nível de consciência na qual Adão vivia, não havia a dualidade. Quando ele entrou neste mundo, ele provocou a queda deste mundo. E este mundo apareceu aqui embaixo. É uma projeção do mundo superior chamado Da'at. E é por isso que nós chamamos, né, esta esfera chamada Malhut agora, caída, né, abaixo na árvore das vidas, de projeção ou simulação. E aí vocês vão entender muitas coisas aqui agora, né? Então, voltando aqui, né, o seu fim está ligado ao seu começo, e o seu começo ao seu fim, aludindo à esfera Malhut, reino que é o nosso mundo. E este, por sua vez, é um resultado da queda de Da'at, do seu lugar, provocada pela desobediência de Adão. Sim, é isto mesmo. O seu mundo é uma ilusão. E por esta razão, este mundo é chamado Maya, no sânscrito. Ilusão. E a ilusão, né, ela acontece em 3 níveis. Olha, claro que você se lembra do filme Matrix. Pois bem, Matrix é um acrônimo de Mayatrix. Né? Ilusão tripla. A primeira ilusão é a física, na qual nós acreditamos que estamos aqui, agora. Esta é a primeira ilusão. Né? A segunda é a psíquica, né? Que é a ilusão dos pensamentos, né? Da psique. E a terceira e última é a espiritual. E esta é a mais forte de todas. Né? Tem gente, nesse momento que nós estamos conversando aqui, né, literalmente, né, se matando umas às outras por causa de religião, da qual eles não sabem a diferença entre espiritualidade e religião. Né? E aqui entram as religiões que controlam e dominam o mundo. O mundo foi formado, né, pelas interpretações religiosas dos textos hebraicos, mal traduzidos e manipulados. São essas interpretações que criaram este universo. Muito bem. E suas falsas interpretações das Ketuvei HaKodeshim, as escrituras hebraicas, como resultado de mente corrompida. Né? Talvez vocês já tenham assistido o filme 13º Andar. Se não assistiram, assistam. Assistam Matrix também. E assistam Cidade das Sombras. Ok. Muito bem. E também tem um filme que eu gosto muito chamado Synchronicity. Tem na Netflix esse filme. Que é muito, muito, muito bom e trata de universos paralelos.
Então, nós temos aqui 3 perguntas básicas, né? A Terra é plana ou é redonda? Quem pegou a caneta e colocou dentro da caixa? Né? E quem são os Elohim que criaram o universo? Né? Muito bem. Mr. Hall, o homem lá atrás no bar, tem razão. Eu escrevi uma carta e entreguei a ele. Grissom, o 13º andar. Vocês têm que assistir o filme para vocês entenderem. Né? Eu aconselho, né, vocês comprarem o livro, né, e enquanto vocês estudam, né, seguirem aqui os filmes que eu aconselho que vocês assistam. Né? Você ainda está pensativo com o problema da caneta? Pois eu lhe digo que você deveria estar concentrado para perceber que você nunca escreveu uma carta. O problema em si nem é a caneta. Mas nos leva a uma questão mais profunda. Eu realmente escrevi uma carta? Ou isto é uma falsa memória baseada numa lembrança de umas das centelhas que formam a vestimenta da minha alma? Você sabe onde você está agora? Não estou perguntando onde você pensa que está. Você sabe onde você está agora? Ok, preste bem atenção nisso. Aijon Tai, que deve ser aqui, a pronúncia, né? Acorda em 2039 e se vê numa sociedade aparentemente utópica. As pessoas parecem felizes, com todas as necessidades satisfeitas. Todavia, quanto mais Taik conhece esta realidade futura, mais ele a acha perturbadora. As pessoas dependem de drogas para atender a cada uma das suas necessidades. Felicidade, diversão e satisfação pessoal são garantidas com drogas psicoquímicas que distorcem a percepção humana. Taik está decidido a evitar a artificialidade das drogas, mas acaba percebendo que elas se encontram em toda parte. São inevitáveis. Ao escapar, enfim, da influência das drogas, ele descobre a deplorável realidade. Cada aspecto da realidade é gerado pelas drogas. Porque a verdade é terrível demais de suportar. Viajantes patinham descalços na neve, convictos de que dirigem os carros mais modernos. Embora deformadas e aleijadas, efeito colateral das drogas, as pessoas se convencem com as drogas de que são sadias. No final, ao confrontar o títere que comanda este inferno, Taik ouve: mantemos esta civilização narcotizada. Por quê? Do contrário, ela não sobreviveria. É por isso que não se deve perturbar a letargia dela. Pergunta: você está acordado agora? Não estou perguntando o que você acredita. Estou perguntando, você está acordado agora? Porque temos como Neo em Matrix, ou como John Murdoch em Cidade das Sombras, a necessidade do despertar. Pense sobre a questão. E o Eterno fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele adormeceu. No momento em que Adão adormece, de acordo com o texto, né, hebraico, né, nós lemos ali, ó, Vaiafel, desculpa, tem um pontinho ali dentro da letra P, Vaiapel, Adonai Elohim, Tardema al-Adan, Va-i-Sham. Fez cair o Yud He Vav He, Elohim, né?
sobre Adão, um sono profundo, ele adormeceu. No momento que ele adormece, o que acontece? De acordo com a narrativa, Deus abre o lado de Adão, retira uma costela, e dessa costela ele forma a mulher. Todo mundo acredita, né, numa história literal de uma pessoa física que está sendo operada, tirada uma parte dessa pessoa, e desta parte um clone, uma mulher, né, um clone feminino, é formado. Né? Vamos voltar aqui na árvore da vida, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Essa parte superior aqui, na qual essa esfera antes pertencia, quando ela não estava caída aqui embaixo, tá? Esta parte superior aqui é chamada Adão, masculino. E a parte agora caída aqui embaixo, né, chamado Nukva, feminino. A parte de cima recebe o nome Adam, que significa humanidade. A parte de baixo agora, caída aqui embaixo, recebe o nome de Hava, que é o feminino. O feminino é o lado esquerdo do Adão. Quando cai um sono sobre Adão, então o mundo físico é formado. E o mundo físico é chamado a fêmea. Ok. Parece complexo isso, né? Mas continuemos aqui, então. Adão é um código para a árvore das vidas e todos os seus mundos e criaturas. Um código para a parte superior chamado Zeirampim, composto das emanações Hesed, Gevurat, Feret, Netzach, Hod e Esod. A tradução correta para Adam, né, Adão, é humanidade. E refere-se a todas as centelhas de almas que formavam a grande entidade universal que habitou o mundo dos 90%. O Adão primordial. Preste atenção, pois aqui residem dois profundos e aterradores segredos. Primeiro, né, se não estamos dormindo, se estamos acordados agora, por que então buscamos o despertar constante da consciência? Segundo, durante o sono, Deus tomou um dos lados de Adão, o esquerdo, e fez-lhe uma mulher e trouxe a ele. De acordo com o Zohar, a mulher é um código para o mundo físico, a simulação na qual nós vivemos. Sempre se faz a pergunta, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Já fizeram a pergunta? O que veio primeiro, o homem ou a mulher? O texto hebraico diz, né? Posso até ler para vocês? Deixa eu abrir aqui. O texto hebraico, Gênesis capítulo 2, no verso 7, que é esse aqui, olha. Vou marcar para vocês aqui. Este verso aqui. Ok? Ele diz o seguinte: Vayetzer Yud He Vav He Elohim et Adam afar mi Adamah Vaifar be afaiv nishamat ha'im vaihi Adam le nefesh hayah. Que traduzido aproximadamente seria, né? E formou o Yud He Vav He Elohim, o Adão do pó de Adamá. Olha, aqui você tem Adão. Estou marcando aqui para vocês, tá? Na verdade, está escrito a Adam. Tem um artigo na frente. A Adão. O Adão. Ok? Se eu mover esse artigo, essa letra aqui que forma o artigo, que é a letra Re, para o final de Adam, agora se soletra Adamá, que aparece aqui na frente, ó. Aqui, ó. Tá? Então, né, et Adam afar min Adamá, do pó de Adamá. Se Adão é o masculino, Adamá é o feminino. Então, aqui está dizendo assim, que formou
o Yud He Vav He Elohim, o Adão do pó de Adamá. Então você pergunta, o que veio primeiro? O masculino ou o feminino? Desde que o texto aqui secretamente fala que o masculino foi extraído do feminino. Ok. Então vamos continuar aqui, né? Na continuação do texto da Torá, não somos informados sobre o despertar de Adão. Não fala isso no texto. Fala assim, despertou Adão e quando ele olhou para frente, tinha uma mulher na frente dele. Isso está ausente no texto. Estranhamente, não é mencionado, desde que nos é falado que um sono foi lançado sobre Adão, não é mencionado o despertar de Adão. Isso é muito estranho, né? Então, na Torá, na continuação do texto da Torá, não somos informados sobre o despertar de Adão. Não há menção de que Adão acordou para contemplar a criação que Deus fez do lado, que havia sido separado dele. Na verdade, ainda agora estamos dormindo. E é isto que eu chamo de sono permanente. E por isso que as nossas almas buscam o constante despertar, porque ainda estamos dormindo. Você está dormindo agora, num profundo e letárgico sono subjugado nas conchas das clipotes que estão drenando constantemente a luz da alma. Agora, hora de despertar. Ei, Neo, acorde. Não é assim que começa o filme Matrix? Wake up. Desperte. Acorde. Porque você está dormindo. Ok. Agora, vamos a uma questão mais profunda aqui. Uma questão mais profunda. Aliás, já está aqui. A primeira pergunta que eu fiz, né, ali, foi sobre se a Terra é plana ou é redonda. Então, eu vou dar uma questão interessante para nós aqui. Isso já é provado no campo quântico, que duas realidades podem, né, conviver unissonamente. Tá? Que dentro de um universo pode haver mais de uma realidade. Então, eu vou dizer para vocês, haviam, lá atrás, cerca de 2.500 anos no passado, rabinos, mestres, que acreditavam que a Terra era plana. Tá? E que havia, como é falado hoje pelos terraplanistas, né, um domo, né, acima das nossas cabeças. Então, haviam mestres que acreditavam nisto. Né? Um destes mestres, chamado Rabino Eliezer, autor de um escrito fantástico chamado Pirkei de Rabino Eliezer, que foi da onde eu extraí os segredos sobre Jonas e Atlântida, da qual nós já falamos aqui. O Rabino Eliezer acreditava que a Terra era plana, né? Havia esse domo era opaco. Né? E o Sol, durante o dia, ele passava por baixo do domo. Né? E à noite por cima. E como esse domo é opaco, por isso à noite. Nisso acreditavam o Rabino Eliezer e muitos outros rabinos mencionados no Talmud. Né? Já o Zohar, o Sefer Zohar HaKadosh, que é o livro que contém todos os mistérios, explica que a Terra é redonda. Né? E que muitos mundos existem dentro da Terra e acima dela. Então, num certo pensamento, o que pode ser perturbador para muitas pessoas, né?
num certo ponto de vista, a Terra é plana. Esta é uma realidade. Num outro ponto de vista, a Terra é redonda. Esta é outra realidade. Agora, nós estamos falando do quê? De falsas memórias, memórias verdadeiras. Né? Nós estamos falando de pensamento. Nós estamos falando de projeção. Né? Como no caso aqui mencionado, que é o título dessa transmissão, de O Efeito Mandela. Né? Onde as pessoas acreditam, né, que o Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, né, passou 27 anos preso, havia morrido nos anos 80, e que seu funeral havia sido transmitido pela televisão. As pessoas acreditavam piamente nisto, até que elas descobriram uma outra realidade na qual o Nelson Mandela estava vivo, e presidente da África do Sul. Né? Muito interessante isso. Ok. Segunda pergunta, né? Da caneta. Nós respondemos aqui. Vocês vão ter que assistir essa live de novo. Talvez muitas vezes, né? Para ampliar mais a consciência ainda. A terceira pergunta. Quem são os Elohim que criaram os céus e a terra? Né? Que aí é traduzido para Deus, mas está no plural. Né? Divindades, deuses. E é esta a última parte, então, aqui para nós encerrarmos a nossa transmissão, que nós vamos responder. E isso está no adendo número 11 do meu livro, né, O Tenebroso Segredo de Matrix, que é outro livro. Né? Então, você tem o Simulacro, na realidade é uma ilusão, e você tem O Tenebroso Segredo de Matrix. São 2 livros. Muito bem. Olha, no Salmo 82, verso 6, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. No Salmo 82, embaçou aqui, peraí. Deixa eu ver se dá para isso. Diz o seguinte, lendo ali um texto hebraico, que é um código, né? Ani amarti, Elohim atem, u venei eliom kulechem. Vou ler de novo. Ani amarti, Elohim atem, u venei eliom kulechem. Traduzindo aproximadamente, né, seria algo como, eu vos digo, vocês são Elohim. Vocês são Elohim e filhos de Elion. Ali traduzido para Altíssimo. Todos vocês. Vocês são Elohim e filhos do Altíssimo, todos vocês. A pergunta que nós fizemos é, quem são os Elohim? Quem é Elohim que criou os céus e a terra? E aqui no Salmo 82, verso 6, nós encontramos Ani amarti Elohim atem, o venei elion kulechem. Né? Eu vos digo, vocês são Elohim. Ok. Vamos passar para cá. De novo. Né? Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Né? Que eu li lá em hebraico. Salmo 82, verso 6. Acordei novamente com um pensamento iluminado, e novamente um segredo elevado veio à tona. De fato, o Terrilim em Salmos não diz deuses, mas Elohim. Né? E então a melhor tradução para o Passuca, o versículo é eu disse, vós sois Elohim, e todos vós filhos de Elion.
Enquanto eu estava imerso no sono, este versículo veio à minha mente. Eu estava dormindo. Quer dizer, se é que eu estou acordado agora. Aos meus pensamentos, e em seguida, o pensamento saltou para o Gênesis capítulo 1. E o segredo se revelou. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Então, dentro aqui, nós vamos descobrir o seguinte. De fato, nós não estamos aqui agora. Nós estamos nos projetando através do pensamento para dentro do construto que nós mesmos criando para vivenciar ou ciência da correção. E é por isso que o Gênesis é tão detalhista. Bereshit bara Elohim, no princípio Elohim criou, e tem toda a descrição da criação, dos mundos, né, e dos seres humanos. E o nome Elohim aparece 32 vezes dentro da descrição da narrativa no Gênesis. Tá? Muito interessante, porque 32 escreve com duas letras hebraicas, Lamed e Beit, que escrevem a palavra juntas, né? Palavra leve, que é coração. Olha, quem criou? Elohim criou. É o que disse o salmista, né? Vós sois Elohim. O Gênesis contém o processo da criação do nosso universo, por nós mesmos, através do pensamento, pois nós somos Elohim. Nós somos os criadores desta construção, deste simulacro, desta matrix, deste ambiente cósmico, deste nosso simulacro, como eu já falei aqui. Né? E todo o processo da criação está contido no Bereshit, capítulo 1, né? Incluindo as sefirotes da árvore da vida. Né? Porque são 10 falas na criação, e a árvore da vida tem 10 esferas. Que canalizam a luz da criação até o mais baixo universo, a nossa simulação. Enquanto nossas almas estão presas no universo das clipotes, para onde elas caíram, nós nos projetamos para dentro da simulação através do pensamento. Pois Elohim é o pensamento, conforme lemos em Sha'ar Gilgulim, no Portão das Reencarnações, escrito há quase 500 anos atrás. E o aparecimento destas centelhas de almas fragmentadas, de Adão Arishon, o Adão primordial, no mundo, simulação, entenda, depende das ações realizadas nos mundos inferiores, das clipotes, enquanto elas ainda estão presas lá, pelo segredo do versículo, deem força a Elohim, pensamento. Olha que interessante, presta bem atenção aqui, gente. Porque um segredo vai ser descortinado para vocês aqui, né? Enquanto elas ainda estão presas lá, pelo segredo, né? De deem força a Elohim. Então, a qualidade dos atos, pensamentos, enquanto aprisionados nos mundos, né? Inferiores, determina a capacidade de tirar aquelas centelhas de almas das clipotes. E disse Elohim, haja luz e houve luz. A luz, Aor, é a iluminação do pensamento. Através do pensamento iluminado, Elohim é capaz de criar, modificar e recriar o que antes fora fragmentado, retificando dessa forma toda a criação, e por esta razão, deem força a Elohim, que é o pensamento. A gematria do nome Elohim é 86. E este valor, novamente, nos remete ao segredo do neurônio. Há cerca de 86 bilhões de neurônios. Isso até 20 de fevereiro de 2009. Né? Se especulava que havia 100 bilhões. Mas agora dá-se por certo de que, né, existem 86 bilhões de neurônios no sistema nervoso humano, que é a evidência de que Elohim é o pensamento. Elohim criou. E seria um acaso que o valor numérico hebraico do nome Elohim é 86,
e o número de neurônios no sistema nervoso seja 86 bilhões? Seria um acaso, por exemplo, que dizem por aí, né? Deus está na natureza, ou Deus é a natureza. E a palavra hebraica para natureza é ateva, tem exatamente o mesmo valor numérico do nome Elohim, que se traduz para Deus, 86. Olha, muito bem, né? Continuando aqui. O neurônio consiste em várias partes. Soma, dendritos e axônio. A membrana que separa seu meio interno do externo é denominada de membrana neuronal, a qual é sustentada por um intrincado esqueleto interno chamado citoesqueleto. Os neurônios recebem continuamente impulsos das sinapses de seus dendritos, vindos de milhares de outras células. Os impulsos geram ondas de corrente elétrica, né, através do corpo da célula até uma zona chamada de zona de disparo, no começo do axônio. É aí que as correntes atravessam a membrana celular para o espaço extracelular e que a diferença de voltagem que se forma na membrana determina se o neurônio dispara ou não. A força motriz que dispara o neurônio é o pensamento. Como disse Descartes, né? Ou Descartes, né? Penso, logo existo. Muita gente não entendeu isso, né? As pessoas interpretam isso como se eu tenho a capacidade de pensar, significa que eu existo. Mas o que Descartes estava dizendo é: penso, logo existo. Por quê? Com o pensamento da alma, eu passo a existir dentro da simulação. Os neurônios caracterizam-se pelos processos que conduzem impulsos nervosos para o corpo e do corpo para a célula nervosa. Os impulsos nervosos são reações físico-químicas que se verificam nas superfícies dos neurônios e seus processos. Aqui você tem o nome Elohim, que vocês estão vendo aí, né? Eu vos disse, vós sois Elohim, todos vós filhos de Elion. Nós criamos a simulação. Nós somos os programadores deste simulacro. E aí não importa, porque a questão aqui é o pensamento. Se a Terra é plana ou é redonda. Porque as duas realidades existem para aqueles que acreditam que a Terra é plana, ela vai sempre ser plana. Não importa quantas evidências o outro lado produza, né, que diga que a Terra é redonda. Eles sempre vão ver essas evidências como falsas ou manipulações em função do pensamento de que a Terra é plana. E a mesma coisa do outro lado. A questão aqui, então, o segredo de tudo é o pensamento. Nós somos os criadores né? Criamos a simulação. Nós somos os programadores desse simulacro. Isso tudo é muito interessante, né? Se vocês assistirem documentários muito bons, como, por exemplo, Quem Somos Nós, vai ajudar vocês a compreender melhor tudo que foi explicado aqui para vocês hoje, com relação a isso. As pessoas estão deflagrando uma guerra no mundo, né, em função desses dogmas, né? Um lado quer provar a sua crença. E a crença é um problema, né? Você cria uma lei, como eu disse, né? Essa crença é baseada numa interpretação. Por exemplo, os terraplanistas, né, criaram, né, a sua terra plana das traduções do texto hebraico, né? Veja que lá no passado, na época da Inquisição católica, quando se acreditava que a Terra era plana, né, essas pessoas, os padres, né, tiraram essa crença da onde?
já que ela não consta nas traduções dos textos hebraicos, certamente, né, dos rabinos no passado, no Talmud, um grupo deles que acreditava que a Terra era plana. E sufocaram a outra interpretação de que a Terra é redonda em função, né, da Terra plana. Mas tudo é o segredo do pensamento. Né? Nós tivemos, por exemplo, o lançamento do Falcon Heavy, né? Eu não sei quem assistiu, que lançou o carro lá da Tesla no espaço. Não sei quem assistiu isso. Eu assisti, fiquei emocionado no dia. Né? Foi transmitido ao vivo a Terra redonda. Mas aí entra o segredo do pensamento. Né? Por exemplo, no documentário Quem Somos Nós, é falado que foi feita uma experiência. Né? Essa experiência consistiu no seguinte: eles pegaram uma pessoa, ligaram nela o PET scan, né? Aqueles eletrodos, né, na cabeça, né? Certo? Para captar sinapses, né? Colocaram essa pessoa numa sala, ok? Onde haviam determinados objetos. Né? Enquanto essa pessoa observava esses objetos, né? Eles observavam na tela do computador as áreas do cérebro que se acendiam enquanto a pessoa observava os objetos. Ok? Então, eles fizeram a seguinte pergunta: se nós apagarmos a luz e tirarmos os objetos, e pedirmos para a pessoa pensar nos mesmos objetos, na disposição em que eles estavam na sala, enquanto ela estava com os olhos abertos. Então, eles fizeram isso. Eles apagaram a luz, tiraram os objetos e pediram para a pessoa pensar nos objetos que estavam na sala na experiência anterior. Eles descobriram, notaram, né, que quando a pessoa pensava nos objetos, as mesmas áreas do cérebro que se acenderam, enquanto ela estava visualizando os objetos na outra experiência, se acenderam também na segunda experiência. Resultado, né, é que eles chegaram à seguinte conclusão: que o cérebro não tem a capacidade de determinar se o que ele está vendo agora existe ou faz parte de uma lembrança. Porque quando a pessoa supostamente vê, ou quando ela imagina, as mesmas áreas do cérebro se acendem. Ok. E aí entram os outros segredos que eu mencionei aqui, que são as lembranças, as centelhas de almas, que formam a vestimenta da nossa alma e tal. É um assunto muito profundo. Né? O efeito Mandela, né, como nós estamos chamando aqui, né, denota, né, um estudo muito mais profundo do que simplesmente a verificação se uma lembrança é verdadeira ou não. Ok? Bom, eu acho que para nós, por hoje, né, dá ou basta para o nosso pensamento, com o qual nós possamos nos ocupar por muitos dias. Tá certo, pessoal? É isso. Clésio, com você. Obrigado, Deepak. Pessoal, obrigado pela participação de cada um. Queria, antes de voltar para o Deepak, ele vai falar mais um pouco, eu gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Vocês sabem que eu tenho um trabalho no canal Alienados, um canal de documentários, onde eu utilizo músicas de fundo nesses vídeos desde o ano de 2016. Essas músicas são de minha autoria, sou eu mesmo tocando, inclusive. Eu tenho um trabalho de gravação que eu faço aqui em casa, e esse trabalho está disponível para produtores de conteúdo. Esses produtores podem utilizar minhas músicas, desde, claro, que façam a citação, a descrição do vídeo, a citação da música utilizada, só para não termos problemas com direitos autorais.
Lá eu faço transmissões no canal Eclesiastes. Eu vou deixar o link novamente aqui para vocês, para que vocês possam visitar e se inscrever. A única coisa que eu peço para vocês agora é se inscreverem lá, para dar uma chance para o canal. É um canal de música, mas lá também fazemos transmissões. Nessas transmissões, muitas vezes eu faço transmissões com imagens. Inclusive, ele comentou aqui, né, sobre lançamento de foguetes. Às vezes eu faço transmissões de lançamento de foguetes lá com as minhas músicas ao fundo. E o chat fica disponível para vocês conversarem enquanto assistem. Eu agradeço o apoio de cada um de vocês que já estão lá, que estão operando com o canal Eclesiastes. Eu coloquei o link aqui no chat para vocês. Muito obrigado pelo apoio e compreensão sobre a minha necessidade de fazer este anúncio aqui. Edpac, fique à vontade para dar suas considerações finais e também falar do seu trabalho, do seu canal, fique à vontade. Tá, bugou, né? Deu para perceber que bugou. Né? Tem muita gente agora até, né, perguntando, mas de fato a Terra é plana ou ela é redonda, né? Gente, o segredo, né, é o pensamento. O pensamento, né, da qual nós estamos agora vestidos dentro da dualidade. Então, é a escolha a questão. Cada vez que eu escolho, eu reforço a dualidade. Tá? Então, de fato, nem é importante se a Terra é redonda ou ela é plana. O segredo aqui é a escolha. Né? E com a escolha, nós criamos. É muito profundo o negócio. Dá briga. As pessoas brigam por causa disso, não deveriam. Porque, na verdade, isso acaba virando um dogma. E o dogma sempre sente a necessidade de se impor como verdade para outras pessoas. O dogma sempre quer convencer outros de que ele é verdadeiro. Isso só reforça a dualidade. E reforça a escravidão. Porque enquanto a dualidade existe, não existe liberdade. Enquanto a matriz existir, seremos escravos. Nós temos que voltar à condição que tínhamos antes, que era a unificação dos pensamentos. É por isso que Elohim aparece ali como plural magéstico, que apesar de ser plural, a consciência era una, unificada. É isso. Entendeu? Né? Então, evidentemente, né? Certo? Eu, por exemplo, não vou sair por aí brigando com outros para, né, afirmar, né, tentar convencer a Terra é redonda. E também não vou sair por aí brigando com outros para tentar convencer outros de que a Terra é plana. Isso só reforça a dualidade. Né? Então, não há necessidade disso. O que há necessidade é da compreensão do segredo do pensamento, né? Como mencionou ali o Maxwell. Né? É pura mecânica quântica. Né? Bom, vocês sabem, né, que tudo isso que eu falei para vocês está escrito e está publicado nos meus livros. Né? Nesse caso, especificamente, né, você pode comprar ou o Simulacro, a Realidade é uma Ilusão, ou o Tenebroso Segredo de Matrix. E eu estou com desejo de fazer uma mini conferência, né, intitulada O Tenebroso Segredo de Matrix, onde nós vamos tratar desses segredos. Né? Ainda não estou certo, né, se irei fazer, né, mas se eu for fazer, a gente vai, então, marcar data e fazer divulgação. A outra questão que eu quero falar com vocês aqui, né, aproveitando, deixa eu abrir aqui, essa pastinha dos meus livros. Ok?
Muito bem. Ai, ai. Vamos abrir aqui. Eu acho que isso aqui não serve. Bom, tá aqui a capa do meu livro, né? Supernatural entre Anjos e Demônios, guia não oficial dos segredos esotéricos da série de TV. Quero convidar vocês para, né, o lançamento do livro, que vai ser no dia 25 de julho, a partir das 19 horas, na Livraria Leitura do Mogi Shopping Center. Tá? Então, o lançamento do meu livro, Supernatural entre Anjos e Demônios, guia não oficial dos segredos esotéricos da série de TV, será no dia 25 de julho, quinta-feira, tá? A partir das 19 horas, na Livraria Leitura do Mogi Shopping Center, né? Aqui do lado da minha cidade, Suzano. Né? Para quem conhece, né, o Mogi Shopping Center, lá tem Livraria Leitura, né, e lá vai ser o lançamento do meu livro com noite de autógrafos, né? Então, para quem quiser, né, comparecer, prestigiar, né, o lançamento do livro, adquirir o seu exemplar e receber um autógrafo, né? Então, dia 25 de julho, dia do escritor, inclusive, né? A partir das 19 horas, uma quinta-feira, na Livraria Leitura do Mogi Shopping Center. Todos vocês estão convidados, são meus convidados. Tá bom, pessoal? E meus livros estão à venda, né, no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, é onde vocês vão encontrar. Tem 24 títulos, né, que eu já escrevi, né? 24 livros em 10 anos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Clecito. Obrigado, Deepak, mais uma vez, sua participação aqui, sempre trazendo excelentes instruções aqui para nós. Queria lembrar ao pessoal que neste canal nós falamos de ufologia e também comportamento humano, e temos o maior prazer de receber não apenas o Deepak aqui, mas temos muitos outros convidados que ajudam bastante o canal, assim como o Rodrigo Pontes, que é um pesquisador excelente, que geralmente está aqui com a gente nas segundas-feiras. Temos também o André de Pierre, que é historiador, e ele faz uma pesquisa aprofundada de UFO-arqueologia, né? Nós também temos a participação da Van Ted, também, de vez em quando vem aqui também nos ajudar muito. Ela tem um amplo conhecimento sobre os Anunnaki, então esse canal tem vários convidados, então vocês poderão ter acesso aos vídeos desses pesquisadores, além do Deepak, que está aqui com a gente, nas nossas playlists aqui do canal Alien Live. Temos também o Arimatea, de vez em quando vem aqui também o Arimatea Gomes. Então, assim, temos vários pesquisadores que nos auxiliam, não apenas um, mas vários. Este canal tem o maior prazer de receber cada um deles. São muito amigos nossos aqui e a gente sempre aprende muito com tudo que eles trazem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês no chat, vocês que chegaram depois também, deixem nos comentários sua pergunta de tempos em tempos, assim, na medida do possível, o Deepak vem aqui para responder. Eu queria agradecer o apoio de cada um de vocês, só lembrando que nós temos agora uma plataforma que nos ajuda aqui a aproximar, né, os inscritos e os pesquisadores, chamada Discord. Eu coloquei várias vezes aqui no chat o link através do Nightbot, que é o nosso moderador virtual, tem o link do Discord que foi colocado várias vezes aqui, vocês poderão conhecer essa plataforma lá, vocês poderão interagir, conversar entre si através de texto, e às vezes até por voz também. A sala é limitada, mas dá para conversar por voz. Então, assim, conheçam, é bem interessante. Queria agradecer também o apoio de cada um que tem compreendido a proposta do nosso canal. Deepak, gostaria de falar mais alguma coisa? Já guardei minha caneta. Tá jóia, então. Pessoal, fiquem atentos também, a agenda do canal também está disponível ali na página inicial e as playlists. A agenda do canal mostra a próxima live, quando será a data, qual será o tema, quem será o convidado, então vocês não terão dúvida alguma sobre o que será visto na próxima live. Obrigado pelo apoio de cada um e até a próxima live aqui no canal Ali Live.